Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na assistência P3F e hoje trago para as nossas reflexões mais uma mensagem do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 88, Tu e Tua Casa. Emmanuel pega a epígrafe de Atos dos Apóstolos que diz: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Palavras de Paulo. E Emmanuel, através desta epígrafe, nos faz a seguinte reflexão. Geralmente nós encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria, de que é vítima. Aquele acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual sem lhe penetrar o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios? Olvidando, por sua vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta. O conselho apostólico, ele é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observações ingratas. O cristão, onde ele estiver, encontra-se no domicílio das suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, meu irmão e minha irmã, pois de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. Essa bela mensagem escrita por Emmanuel, ela nos leva a reportar o episódio de Paulo, quando ele foi preso, ele e o Silas, lá em Filipe. Paulo, na sua imensurável jornada de distribuir os ensinamentos de Cristo, de se redimir dos próprios equívocos que ele teve em toda a sua vida, ele passa
a divulgar a mensagem de Jesus por toda aquela parte do Oriente. E ele chegando em Filipo, uma cidade grega na época, e lá ele vai encontrar vários adeptos. E ele vai abrir uma igreja na casa de uma das pessoas residentes lá em Filipo, porque as igrejas, elas eram fundadas primeiramente nas casas e depois foram se construindo os templos. Mas vai surgir um incidente que teria uma grande repercussão entre os apóstolos do Mestre naquela época. Existia uma pitonisa que recebia mensagens de espíritos, e eram mensagens que contribuíam muito para o comércio, para se vender coisas. Os comerciantes aproveitavam. Pitonisa é uma médium, né? Na época chamada pitonisa. Então, ela recebia essas mensagens. E quando ela ouve Silas, e principalmente o Paulo, expondo o Evangelho de Jesus, ela realmente se encantou. E começou a andar atrás do Paulo, chamando o Paulo de Deus, que o Paulo era um anjo que veio do céu, e fazendo elogios. E o Paulo, não gostando daqueles elogios, volta-se e diz: espírito mau, saia já e siga o seu caminho. E realmente aquele espírito se afasta, e a pitonisa não tem mais a assessoria desse espírito para continuar dando as informações aos comerciantes. E os comerciantes se revoltaram, porque disseram que o Paulo estava ensinando doutrinas contrárias à lei de Moisés. E foram à justiça, e aí, continuando a segunda parte. Então, como o espírito havia sido afastado da pitonisa, Paulo e Silas, eles foram surpreendidos em plena praça pública com um ataque do povo, e aí eles foram presos e foram trancafiados antes de serem flagelados, foram açoitados, ficaram muito machucados, e aí foram levados para a prisão. E como eles estavam muito, muito feridos, vendo os senhores que se acabou a esperança daquele trabalho que era oferecido pela pitonisa, aqueles homens interesseiros lá de Filipos tomaram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades, e conduziu-os aos pretores, dizendo: estes homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade, anunciando costumes que não são lícitos receber nem praticar, por sermos todos nós romanos. Levantou-se então uma turba contra eles, e os pretores rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com varas. Tendo imposto sobre eles muitos golpes, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro guardá-los com muita segurança. Ele, recebendo tal ordem, lançou-os na prisão mais interna e prendeu os pés deles num tronco. Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos e salmos, e os prisioneiros escutavam o que eles estavam dizendo. Aí, de repente, aconteceu um grande terremoto, a ponto de serem sacudidos os alicerces do cárcere. E nesse instante,
abriram-se imediatamente todas as portas do cárcere e todas as amarras foram soltas. Despertando e vendo as portas da prisão aberta, o carcereiro puxou de uma espada e estava prestes a eliminar a sua própria vida, supondo que todos os prisioneiros haviam fugido. Paulo, porém, bradou em alta voz, dizendo: não faça isso de forma alguma. Não lhe faça nenhum mal, pois todos nós estamos aqui. E depois de pedir que trouxesse luzes, correu para dentro, ficando trêmulo, protestou diante de Paulo e de Silas, e os conduziu para fora. E disse: Senhores, que é necessário fazer para que eu seja salvo? E eles então disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essas são as palavras que nos traz a mensagem de Emmanuel. Porque a incredulidade, entretanto, ela teria a mais vasta repercussão além daquelas que o apóstolo do Mestre poderia esperar. Com este incidente, Paulo foi solto por ser romano. Os pretores deram a ordem que ele fosse liberado. Mas o que Paulo faz? Não pense que assim vocês vão se livrar facilmente de ter cometido um erro com o romano. E exige que os pretores venham pessoalmente pedir essa desculpa e que ele simplesmente não sairia da prisão antes que isso ocorresse. Os pretores vieram. Mas qual foi o objetivo de Paulo ao exigir essa desculpa? Ele queria o amparo para a igreja que ele havia fundado na casa de Lídia, uma senhora muito amorosa que Paulo conheceu em Filipo. Então ele fica, através da justiça, assegurado que a pregação do Evangelho de Jesus não seria mais alvo de perseguições. Portanto, nós temos aí o pano de fundo desta linda mensagem do Emmanuel. E quando sangravam sobre as varas impiedosas, houve um intervalo das autoridades que eles, Paulo e Silas, tiveram um momento de reflexão. Incapacitados de dormir pelas dores e pela crueldade, os discípulos de Jesus vigiaram em prece, ungidas de luminosas luzes e de muito fervor. É uma mensagem muito linda trazida em Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas, após serem restituído a eles a liberdade, o ex-rabino sentiu-se satisfeito e, voltando à residência da generosa purpureira, a Lídia, o grande espanto que ali demonstrou alguns dias, traçando um programa de trabalho da nova sementeira de Jesus. Eles partiram dali para a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, ele dirigiu-se a eles por 3 sábados, dialogando com eles a partir das escrituras mosaicas, abrindo e demonstrando que era necessário o Cristo padecer
e levantar-se dentre os mortos. E ele dizia aos judeus: Este é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Porém, alguns deles foram persuadidos, mas outros não. E aqueles que se associavam a Paulo e Silas, assim como uma numerosa multidão de gregos adoradores e não poucas mulheres proeminentes, causou nos judeus tamanha inveja que eles se uniram novamente, alguns varões maus, e lá na praça formaram uma turba. Alvoroçaram a cidade e, aproximando-se da casa onde Paulo estava hospedado, buscavam conduzi-los para o povo, porém não os encontraram, pois eles já haviam partido. Eles acusavam Paulo, dizendo que Paulo estava contra o decreto de César, dizendo haver um outro rei, Jesus. E ao ouvirem estas coisas, tanto a turba quanto os magistrados se perturbaram. E esta perturbação foi recebida através de fiança, e eles passaram a perseguir Paulo. Em seguida, quando eles foram para Tessalônica, escalando em todos os recantos em que houvesse sítio ou aldeia, a esperar a notícia do Salvador, nesse novo centro de luta, reencontraram também Lucas e Timóteo, que os aguardavam ansiosos. Os trabalhos seguiam ativíssimo. Em toda parte, os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo mantinha forte, sobrevinham dissabores, angústias nas praças públicas, acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças, caíam às vezes inesperadamente sobre o desinteresse divino de suas obras, mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Esse era o seu programa primordial. Desatendia a qualquer capricho que pudesse sobrepor a essa realidade e também a qualquer conveniência que pudesse dificultar a missão. Ele continuava entre dores e obstáculos, formidando-os na mais segura e virtuosa em sua divina finalidade. Paulo é um exemplo para nós de abnegação, de dedicação e de amor a Jesus. Assim, após todas essas dores, esses flagelos, esse trabalho imensurável feito por Paulo, neste episódio junto com Silas, mas em outros momentos com Barnabé, com Timóteo, com Marcos, a vida de Paulo foi dedicada plenamente a Jesus, buscando a recuperação daquele
mau entendimento que ele teve no início, quando, como perseguidor dos cristãos, ele se deixa agora ser o perseguido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, essa linda mensagem: crê em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que a paz e o amor de Jesus envolva nossos corações e que possamos trazer desta mensagem alegria, esperança, confiança, porque Deus está sempre presente nos nossos lares, nos nossos corações e nos direcionando no caminho correto. Muita paz a todos.